Salve galera da Vila Miro, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Resenha Santista. E hoje vamos fazer um vídeo um pouco especial, um pouco diferente. Não vamos falar especificamente sobre o Santos, cara. Não, hoje a gente vai falar sobre o futebol brasileiro no geral. Porque eu queria fazer uma resenha aqui com vocês, uma conversa com vocês sobre a situação que a gente vive no futebol brasileiro. Eu vou retomar, sim, o campeonato mundial que o Palmeiras perdeu agora. E não quero que nenhum palmeirense estiver vendo esse vídeo fique com raiva, mas é um vídeo direcionado à torcida do Santos, então não tem tanto porquê palmeirenses estarem vendo, mas se tiverem palmeirenses não sendo atacados, vocês vão ser um exemplo somente nesse vídeo, tá bom? Porque assim, recentemente a gente tem várias discussões feitas do porquê que o Santos está procurando atrás de um técnico gringo, porquê que a torcida exige tanto um técnico gringo, porquê que é tão importante gringos aqui no Brasil, que tá dando uma desvalorização do brasileiro, sabe? A gente escuta isso recentemente, principalmente na grande mídia. E isso me incomoda bastante, pra ser sincero, porque pouco se pensa no que se ganha justamente com tantos gringos no Brasil. E pra isso, eu vou usar o Mundial do Palmeiras, o Mundial que o Palmeiras perdeu, que todo mundo achou um absurdo e tudo mais, pra trazer uma reflexão pra vocês, pra gente discutir o quanto que a internacionalização do futebol aqui no Brasil pode ser benéfica pro futebol brasileiro. Não só pros times, pro futebol brasileiro em si e até mesmo para a seleção, tá bom? Então, bom, vamos começar mostrando aqui, ó. Vou começar pegando essa imagem da Wikipédia mesmo, a nossa Wikipédia maravilhosa, começando a gravar no já, então deve estar gravando já, tá na tela pra vocês. E vamos lá, vamos começar a refletir os mundiais. Antes de 90, vamos deixar claro que antes de 90, os times já ganhavam muito mundial, tá? Antes de 2000, quer dizer, perdão, porque eu peguei 2000 pra frente. Os brasileiros eram campeões mundiais muito recentemente. Mas os europeus também, tá? Era uma relação meio pareia. Não era que os brasileiros eram muito na frente, mas também não era que os europeus, que nem hoje ganham muito mais que os brasileiros, tá? Então não era nem uma coisa nem outra. Era uma coisa um pouco mais igualitária, mais igual, sabe? E bom, beleza. Chegamos agora em 2000, onde a sede foi aqui no Brasil, né? Primeiro campeonato mundial 2000. E o Corinthians foi campeão mundial, aquele bem polêmico campeonato mundial lá. Mas beleza, vai, o Corinthians é campeão mundial, um brasileiro campeão mundial. 2001 não teve, 2000 aí foi torneio cancelado e tudo mais. E voltamos em 2005. Em 2005, o campeão mundial foi São Paulo, em cima do Liverpool. Então, beleza, brasileiro. Depois a gente teve o Internacional, campeão em cima do Barcelona. E aí a gente já começou a sentir aquela dominação europeia. Mas que nem eu falei, esses anos aqui, gente, não é que nenhum europeu ganharia, tá? Eram jogos difíceis em que o próprio Liverpool mesmo nesse jogo contra o São Paulo dominou o São Paulo. Sabe? Então eram times mais pareios, mas, sabe, não era tão distante, não era tão assim já. Os times europeus já estavam começando a dominar em 2005 e 2006. Tanto é que em 2007 em diante, a gente só vê aqui o Corinthians, 2007 em diante, quebrando o ciclo de times europeus, e só times europeus ganham. Né? Isso é curioso. Por que isso aconteceu? Vamos falar um pouco disso nesse vídeo. Mas vamos precisar tentar para outra coisa. Vamos lá, 2007 era um europeu contra uma América Latina. Depois 2008, europeu América Latina. 2009, europeu América Latina. 2010, europeu África. É um país da África. Um país do Congo. Mazembe. Porque o Internacional perdeu pro Mazembe. E muita gente vai falar, meu Deus, que vergonha nacional, que vexame. É verdade. É verdade, é um vexame. Mas já dá um alerta. Fica vendo. 2011, brasileiro, europeu contra América Latina. América Latina contra europeu. Europeu contra Marrocos, africano. Com outro da América Latina na terceiro lugar. 2014, europeu contra América Latina. 15, europeu contra América Latina. 16, europeu contra japonês. América Latina em terceiro lugar. Quase em quarto, hein? Porque é pros pênaltis. 2017, europeu contra América Latina. 2018, europeu contra Emirados Árabes Unidos. Ásia. América Latina em terceiro lugar. 2019, europeu contra América Latina. 2020, europeu contra CONCACAF. Brasileiro, América Latina, em quarto lugar. Vocês perceberam o que isso pode indicar pra gente? Deixa eu parar de gravar essa tela aqui. Perceberam? Não é só que o Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu, a gente sabe. O Palmeiras deixou muito, a gente sabe.
A questão é, o Palmeiras perdeu, mas desde 2010 pra cá, a gente já teve quatro times? Quatro times da América Latina. Não, 5 times da América Latina. Quatro, tá certo. 4 times da América Latina que ficaram na disputa pelo terceiro lugar, que não foram pra final. Sendo que 2010 pra trás, a gente teve, tá bom, o Mazembe 2010 em si, mas nunca tinha tido isso. E aí eu pergunto pra vocês, o porquê que isso aconteceu? Bom, vamos começar a discutir. A gente falou que em 1990, mais ou menos, a gente teve os times europeus começando a sobressair dos brasileiros, e pra 2000 em diante, começou, né, 2005 pra lá, acabou o time brasileiro, só deu o time europeu. 2007 no Mundial, então, a gente consegue ver isso claramente. O que chegou em 95? Vocês sabem? Bom, boto agora na tela pra vocês. Lei Bosman. O que foi a decisão que mudou para sempre o futebol? Cara, a Lei Bosman foi uma lei aprovada em 1995, se eu não me engano, que é basicamente uma lei que fala que todos os jogadores de países da Europa, então, sei lá, se você é nacionalidade portuguesa, você vai poder jogar na Espanha, na Alemanha, em qualquer país da União Europeia. Então, assim como o treinador trabalhador normal, uma pessoa que nasceu em algum país vai poder estar em outro se for da União Europeia. Então, a nacionalidade ficou meio que unificada entre esses países. E o que isso abriu o precedente? Quer dizer que, por exemplo, sei lá, se o Liverpool tinha 3 espanhóis, ele tinha lugar para um brasileiro e um argentino só. Mas agora o Liverpool, ele poderia contratar 5 estrangeiros, sendo, ou 6, depende de país, né? Depende das leis do país dele. Então ele poderia trazer 2 brasileiros e 3 argentinos, porque todos os europeus que estavam no time não contavam, então ele podia lotar o time dele de espanhóis e alemães. Se a gente pegar o Barcelona, que tinha 2 argentinos e 3 alemães, agora só tinha 2 estrangeiros, os 2 argentinos. Os outros eram residentes da União Europeia, logo não contavam como estrangeiros. Isso fez uma coisa muito importante. Abriu a Europa para o mercado estrangeiro. E aí a Lei Bosman cai nessa outra notícia que eu trago para vocês aqui, que é uma notícia que vai falar especificamente da Premier League. E é uma notícia que eu vos trago, não sei porque o meu computador tá lento hoje, mas tudo bem. Que ela fala basicamente da invasão de estrangeiros na Premier League. E como que essa invasão de estrangeiros que ocorreu, ela melhora o futebol da Premier League. O quanto que a quantidade de estrangeiros que apareceu na Premier League nos últimos anos, de fato melhorou o futebol da Premier League. De fato mudou o futebol da Premier League. E o quanto que esses estrangeiros foram importantes para isso. E cara, você me pergunta por que essa notícia é tão importante, é tão significativa, é tão uau? Por um motivo muito simples. Essa notícia, ela vem para mostrar pra gente que alguma coisa estava mudando. Que alguma coisa estava acontecendo na Europa. E era a chegada de gringos. Na Europa, que era considerada um dos maiores futebols do mundo, que rivalizavam diretamente com o Brasil, agora os brasileiros também eram protagonistas. E os brasileiros, que também eram protagonistas, agora tinham seu espaço na Europa. Bom, vou colocar a notícia pra vocês e falar que aqui, ó, quando a Premier começou a nova era no futebol inglês, a partir de 92-93, os times não apareciam exatamente como destino favorito dos craques estrangeiros. Tudo isso começou a mudar, cara, até 2002. Em 2002, a Premier determinava que no máximo 3 jogadores de países desvinculados da União Europeia pudessem ser escalados ao mesmo tempo por uma equipe. Aconteceu que nesse ano, isso começou a mudar. E aí começou a chegar astros estrangeiros de outros países. E cara, isso elevou ao máximo, o futebol da Premier League. Olha a quantidade de gringos que vão aumentando, né? Um balanço sobre o mercado inglês. Perdão, isso aqui é um balanço sobre quanto que expandiu o mercado com a reabertura de gringos no futebol inglês. Então antigamente a gente tinha, poucos jogadores, milhões de ienes, 76, 29. Agora a gente está em 403 milhões, né, de libras. A gente saiu de 29 em 97
para que em 20 anos chegue em 403. Com justamente o quê? A abertura do mercado europeu, do mercado inglês nesse caso especificamente, para gringos, para a entrada de jogadores estrangeiros. E coincidentemente, mas na verdade não é coincidentemente, 2002 está muito próximo de 2005. 2002 já não tinha mundial, né? Teve aquela suspensão de 2001 até 2005. E nesse período de 2005 em diante, só times europeus, tirando 2012 com o Corinthians, somente em 2012 com o Corinthians não foi um campeão europeu. Todos os outros anos só foram campeões europeus. E cara, o que isso indica pra gente? Que a gente pode notar uma tendência de mercado. Algo novo surgindo. Algo novo bem diferente. Agora, o futebol, que antes era determinado somente por pessoas que jogam naquele país, e isso era um princípio básico que muitos até hoje aqui no Brasil defendem, que é o que dá força para as seleções, agora não se mostra tão verdadeiro. Muito pelo contrário, se mostra questionável. E isso se mostra mais questionável quando chegamos em 2010. Quando times estrangeiros da China, a partir de 2020, por exemplo, vão poder passar a ter 6 jogadores estrangeiros no elenco, sendo que 5 deles vão poder estar na partida simultaneamente. Não, 4 vão poder estar na partida simultaneamente, né? Cara, quanto que isso muda? É coisa pra caramba. O futebol chinês, ele tá voando, ele tá melhorando muito. E o que isso fez voar? Muito provavelmente essa entrada louca e disparada de jogadores gringos. E agora vamos chegar para a Liga do Catar. A Liga do Catar, que já botou um time, inclusive, na final do Mundial. Bom, 23% da Liga do Catar já é composta por jogadores gringos. Sendo 7 brasileiros, inclusive o Dudu. Então, o futebol do Catar também subiu com a liberação para mais gringos. Vamos ir para outro time, dessa vez. E eu estou falando do Al-Ahly. O time que chegou na final. Na final não, perdão. Que ganhou do Palmeiras na disputa de terceiro lugar nesse Mundial. O Al-Ahly, ele tem 6 jogadores gringos. Sendo um jogador do Marrocos. 2 da Argélia. 1 da Nigéria. 1, eu acho que é do... Perdão, esqueci do Mali. De Mali. E o outro da Angola, que é o Geraldo. E além disso, ainda tem um técnico da África do Sul. Um futebol misto. Um futebol com jogadores gringos. Com jogadores estrangeiros. Com jogadores que vêm de fora. E quando a gente abre o time do Tigres para ver a escalação, né, o elenco dos jogadores do time do Tigres, né? Vamos abrir o elenco para conseguir ver de onde são os jogadores do time do Tigres. Guzmán, goleiro titular, argentino. Mesa, zagueiro, colombiano. Meio campista, Pizarro, volante, que às vezes jogou na lateral já, argentino. Dueñas, que estava como lateral esquerdo, é o mexicano. Rafael Carioca, volante titular, brasileiro. Quiñones, um dos craques do time, colombiano. Sierra, também equatoriano. O craque do time, indispensável nesse time, André Pierre Ginat, francês. Julián Quiñones, outro Quiñones, colombiano. Carlos González, paraguaio. Nico Lopes, uruguaio. Comandados por um técnico brasileiro. O Tigres é um time que tem de leves 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estrangeiros. Um time titular de estrangeiros. E em nenhum momento isso é visto como vergonha. Muito pelo contrário. Eliminaram o Palmeiras com todas as glórias nesse Mundial. E um futebol internacionalizado. Um futebol com jogadores gringos. E para os que defendem ainda que trazer gringos enfraquece a seleção, eu vos trago 2 ligas.
A campeã da Copa do Mundo de 2014, fazendo um vexame aqui no Brasil, destruindo a seleção brasileira, a seleção alemã. Na Bundesliga, primeira divisão alemã, 55% dos jogadores são de origem estrangeira. Apenas 45% é alemã. Isso enfraqueceu a seleção? Ou eles foram campeões do mundo? Isso mudou alguma coisa? Ou muito pelo contrário, lhes trouxe uma reformulação no futebol, porque esses jogadores de outros países, esses técnicos de outros países que tanto se espalharam na Alemanha, lhes trouxeram uma metodologia, uma lógica, uma coisa nova. Cheguemos então na Ligue 1, a última campeã do mundo, a França. Onde, nesse país, conseguimos ver que a Liga da Primeira Divisão tem 48,4% de jogadores vindo de países diferentes da França. Ou seja, 48,4% dos jogadores desse país que jogam na Primeira Divisão são estrangeiros, não são franceses. E aí vem a reflexão. Será que, de fato, isso enfraquece a seleção? Porque as duas últimas campeões mundiais têm quase 50% de pessoas que jogam no país nem sequer são daquele país. Agora, chega essa dúvida. O Brasil, com essas limitações bestas, gigantescas para jogadores gringos, para técnicos gringos, preconceitos, e essa mesma fala que eu coloquei aqui várias vezes, que time que país que aceita muito gringo não ganha a Copa. O Brasil, ele não está indo bem em Copas há mais de 10 anos. A gente tem moral para falar isso, e mais, a gente está indo no caminho certo limitando gringos? Sinceramente, vendo tudo isso, todas as tendências mundiais que eu apresentei nesse vídeo, eu não consigo acreditar nisso. E eu acho que isso se retrata muito no treinador. O Liverpool, hoje apontado como um dos melhores times do mundo, é treinado por um alemão. Mas é um time inglês. Tem como craques um egípcio, um brasileiro e um jogador que, se eu não me engano, joga no Senegal, se eu não me engano. Que tem como goleiro um brasileiro. O craque na zaga, um holandês. Mas mesmo assim, é um grande time. E mesmo assim, projeta jogadores para a seleção da Inglaterra. Será que isso não se deve pela filosofia trazida por esses estrangeiros? Para a cultura que está sendo vagada do futebol e se unificando e se trazendo para o mundo um jeito de jogar. Um jeito que o Brasil, enquanto não se internacionalizar e não modernizar o seu futebol, vai ficar de fora. Assim como o futebol sul-americano, amargando cada vez mais longe das finais dos campeonatos mundiais. Bom, essa foi a primeira parte desse vídeo. Se você gostou, peça seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva pra gente passar essa filosofia à frente para as outras pessoas. Pra que a gente quer treinador estrangeiro no Santos? Porque chega, a gente quer internacionalizar, a gente quer mudar e modernizar o nosso futebol. Mas sobre treinador, eu vos trago um outro vídeo amanhã. Ou, na verdade amanhã não, perdão, porque amanhã tem jogo contra o Corinthians. Na quinta ou na sexta. E a gente continua debatendo um pouquinho do tema da internacionalização e modernização do futebol brasileiro. É isso, meus queridos. Muito obrigado por assistirem e muito obrigado pela audiência que vocês têm me dado nos últimos dias. Adeus.